Nesta aula eu vou falar sobre a classificação da nuvem de pontos e por que a gente tem que fazer essa classificação. Então, antes de começar aqui falando sobre a classificação, eu vou voltar dois conceitos importantes aqui pra gente sobre o que é o MDT e o que é o MDS. Esse assunto já foi falado em aulas anteriores, mas só para frisar aqui porque é importante para essa aula. Então, eu falei para vocês que o MDS e o MDT, a gente pode chamar esses dois produtos como DEM. O que seria a DEM? A DEM são modelos digitais de elevação. E algumas bibliografias, tá? Elas chamam DEM como MDS. Só que aqui no software, no Agisoft Metashape, ele chama DEM como se fossem esses dois produtos, tanto MDS quanto MDT. E qual que é a diferença entre os dois? É bem simples se for pensar bem. Olha só, vou começar primeiro com o MDT. O MDT significa modelo digital de terreno. E ele vai representar tudo e apenas o que for terreno, tá? Então, tudo que for terreno, ele representa. Então, nada que estiver em cima do terreno vai representar o terreno, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, estamos continuando aqui o terreno, vegetação não é terreno, então a gente não representa, tá? E árvore, né, construção não é terreno. Então, por exemplo, se aparecesse aqui uma curva de nível, ela seria terreno, tá? Por mais que é um objeto elevado, mas pertence ao terreno. Então, é essa a diferenciação. Já o MDS, que é o modelo digital de superfície, ele vai conter tudo o que é terreno e tudo o que está elevado, tudo que está acima do terreno também. Então, por exemplo, o MDS vai conter o terreno, vai conter a vegetação, vai conter construção, tudo, tá bom? Então, essa é a diferença. Então, o que a gente vai precisar fazer no software? Porque, por enquanto, vou voltar lá para fazer essa explicação, por enquanto, aqui no software, para ele, tudo, essa nuvem de pontos inteira, ela pertence a uma classe só, por exemplo, como se fosse tudo terreno ou como se fosse tudo elevado, tá bom? Não tem essa distinção por enquanto. E o que a gente vai ter que fazer? Para depois a gente conseguir gerar, por exemplo, o nosso MDT, o que a gente precisa? A gente precisa falar para o software assim, olha, eu quero gerar um produto que tenha somente informações do terreno, mas como que o software vai saber o que é informação do terreno e o que é informação que não é terreno, né, que seriam pontos elevados? Então, é por isso que a gente faz uma classificação. A gente vai separar aqui no software o que é terreno e o que não é terreno, porque depois a gente vai conseguir gerar estes produtos, tanto o MDT quanto o MDS. Então, se eu vier aqui nessa setinha, ó, Dense Cloud Classes, a gente vê que está tudo cinza, tá? Por que está tudo cinza? Basicamente, foi isso que eu expliquei, porque ele não tem essa distinção de classes, tá? E é isso que a gente vai fazer para ele. Como que a gente vai fazer essa classificação? A gente vai vir aqui em Ferramentas, Dense Cloud, Classify Ground Points. Clicando aqui, o que essa ferramenta ela vai fazer? Ela vai classificar essa nossa nuvem de pontos em três classes principais. A primeira classe é terreno, a segunda classe são pontos não pertencentes ao terreno e a terceira classe é a classe chamada de low points. O que seria low points? São pontos que a gente chama que são pontos ruídos, tá? O software não vai conseguir fazer a classificação desse ponto. Então, como o software não vai conseguir fazer a classificação, a gente não vai utilizar esses pontos em nenhum momento do processamento. Para ele fazer essa classificação aqui, a gente vai precisar fornecer para ele três parâmetros iniciais, tá? E eu já adianto para você que essa classificação aqui, ela é muito difícil dar certo de primeira vez, tá? O que seria dar certo? Que as feições elas sejam classificadas de forma correta. Então, de uma forma ou outra, a gente vai ter que fazer processos manuais aqui. E o que eu vou ensinar aqui primeiro são alguns macetes para a gente estar conseguindo acertar um pouco aqui a questão da classificação logo de início, tá bom? Só vou adiantar que esse parâmetro aqui, vou explicar o que é cada um desses parâmetros, mas principalmente esse parâmetro cell size, quando a gente está trabalhando aqui com uma área rural, ele é um pouquinho mais difícil assim de a gente conseguir identificar logo de primeira, tá? A gente tem que fazer alguns testes, mas no final das contas a gente consegue arrumar de forma manual, tá? Alguns detalhes, o que precisar. Então, eu vou ensinar aqui nessa aula tanto a classificar aqui com esses parâmetros, também tanto a fazer arrumar de forma manual essas classes essas feições que não foram classificadas da forma correta. Explicando então o que são esses parâmetros, olha só. O primeiro parâmetro é o ângulo máximo.
é o ângulo entre o perfil do terreno, olha só, esse ângulo aqui é o ângulo entre o perfil do terreno e o objeto que está acima do terreno. Então, como que ele funciona? Por exemplo, se lá naquele parâmetro lá estava 3 e pouquinho, né? O que significa? Se eu colocar o parâmetro de 3 graus, tudo que estiver acima de 3 graus, em relação ao perfil do terreno, ele não vai ser considerado como terreno, tá? É assim que a gente analisa esse parâmetro aqui. O próximo parâmetro, que é a distância máxima, ele avalia a distância entre os pontos considerados como terreno e o ponto que se deseja classificar. Então aqui ele pode ser tanto horizontal quanto vertical, tá bom? Esse parâmetro, tudo que estiver acima, ele também não vai ser considerado como terreno, tá? E esse parâmetro tamanho considera tudo o que for maior que o valor informado deve ser considerado como terreno. Então, por exemplo, se eu coloquei aqui o tamanho da célula, tá? Por exemplo, como 50, tudo que for menor do que 50 vai ser classificado como ponto não pertencente ao terreno e tudo que for maior do que 50 vai ser classificado como terreno. Então, digamos aqui, ó, que esse prédio aqui, né, ele tem 50 metros, tudo que for maior que 50 metros, olha só, tudo que for maior que 50 metros é classificado como terreno. E tudo que for menor, por exemplo, se tivesse uma moitinha aqui que tivesse 5 metros, ela seria classificada como não terreno, tá? É assim que funciona esse parâmetro aqui. E para o software, para ser classificado como ponto de terreno, ele tem que passar nesses 3 parâmetros, tá? É isso que fala aqui, que está em vermelho. Para o ponto ser classificado como pertencentes ao terreno, é necessário passar nos 3 parâmetros de filtragem. Então, a gente chama esse processo aqui de filtragem, tá? Que a gente está filtrando pontos para colocar em classes diferentes. Então, voltando lá para o software, agora, com base na explicação do que é cada parâmetro, a gente vai utilizar alguns macetes para encontrar esse valor inicial. Então, eu já falo logo de início que chama macete porque não tem uma explicação teórica por que dão certo. Mas, ao longo da prática, com vários embasamentos de processamento, a gente vê que dá certo essas questões. O primeiro, que é o ângulo máximo, a gente vai abrir aquela área lá do Google Earth, que é dessa área que a gente está mapeando, que está lá na pastinha Documentos. Vindo aqui é esse arquivo KML, pode dar 2 cliques para abrir no Google Earth. E o que a gente vai fazer agora é ver mais ou menos qual que é a elevação do perfil desse terreno, porque aquele ângulo ele vai ajudar aqui a gente a saber mais ou menos qual que vai ser o perfil para saber o que vai ter acima do terreno. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Ó? A gente vai vir aqui nessa terceira opção de desenhar caminho e a gente vai fazer um zigue-zague aqui em volta. Vamos clicar aqui, um clique lá, um clique cá, e é só ir fazendo. Terminou de fazer nesse sentido? Faz no sentido inverso. E depois, se quiser, pode até fazer nesse outro sentido, não tem problema, tá bom? É só pra gente pegar aqui a área toda. E depois que terminar, pode dar um OK. Vamos achar ele aqui no canto esquerdo e clicar com o botão direito e vir na opção Mostrar perfil de elevação. Aqui a gente vai ter um perfil médio de toda a área, tá? E aqui ele está dando, por exemplo, o que a gente vai utilizar é esse valor aqui, inclinação média positiva, que é 3,4. Então, esse valor 3,4 é o que a gente vai colocar no software. Se o seu valor ficou um pouquinho mais alto, um pouco mais baixo, não tem problema, tá bom? É só para a gente ter uma noção inicial para ver se esse ângulo está bom ou não para o nosso processamento. Então, voltando, vamos colocar aqui 3,4, lembrando que a separação decimal é ponto, não é vírgula. Esse valor de distância máxima, como que a gente analisa ele? Ele está relacionado com a geração aqui da nossa Dance Cloud. Então, quando a gente foi gerar a nossa Dance Cloud, a gente colocou o parâmetro médio. Lembra que a gente calculou a distância entre os pontos baseando no quê? O parâmetro médio está na escala 1:4. Então, a gente fez 4 vezes o tamanho do nosso GSD. Fazendo aqui, 4 vezes 5,88 deu 23 centímetros e 52. Mas para a gente ter uma margem aí de segurança, o que a gente faz? Já que é 1:4, vamos considerar como se fosse 1:5. E a gente faz 5 vezes o tamanho de SD, que é 5,88. Então, deu aqui 29 centímetros. Vamos arredondar para 0,3.
0,3, lembrando que é ponto, e este valor a gente considera como se fosse o maior objeto da cena. Por quê? Porque tudo que for maior do que esse objeto que a gente vai escolher vai ser considerado como terreno. Então, se a gente conseguir já pegar o maior, tudo que for menor, ele classifica como não terreno, e é o que a gente quer que ele faça. Uma função que o Agisoft ele utiliza também para fazer essa classificação, que não está envolvida nesses três parâmetros, é que ele também utiliza a coloração das feições e a questão da altitude, tá? Então, se tem a coloração parecida e a altitude parecida, ele também leva em consideração para fazer essa classificação. Então, quando a gente escolhe aqui, por exemplo, se fosse escolher a vegetação para medir essa distância máxima, não ia dar muito certo aqui por causa da altitude, que varia bastante de uma copa para outra copa de árvore. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, uma edificação, só para a gente ter esse parâmetro, tá? Vou vir aqui com a reguinha e medir. Então, aqui está dando como se fosse quase 21 metros, e aí eu também sempre indico para a gente arredondar, tá bom? Então, ó, vou voltar aqui para Dense Cloud Classes, vou voltar em ferramenta, Dense Cloud Classify Ground Point, que é onde a gente estava. Deixa eu só relembrar os valores, que era 3.4, 0.3, e aqui, que estava 50, o que a gente vai fazer? Como deu 21 e pouquinho, vamos arredondar para 30, tá bom? E vamos dar um OK para ele fazer a classificação. Terminado o processamento, repare que agora a gente tem aqui as nossas classes, tá? A gente já tem a nossa nuvem de pontos classificada. Então, tudo que está em marrom é a nossa classe terreno, tudo que está em cinza é a nossa classe de não terreno, e a terceira classe que eu falei para você que tinha também é low points, né, que são nossos pontos ruídos. Se eu virar a nuvem aqui, ó, repare que tem uns pontinhos rosas, tá? Esses pontos rosa, eles são os low points. Então, são pontos que o software não conseguiu fazer a classificação. E a gente também não vai utilizar esses pontos para a construção, geração dos nossos produtos. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma análise visual para saber se essa classificação foi boa ou não, que parâmetro que a gente tem que mudar. Olha só, quando a gente tem terreno sendo classificado como não terreno, a gente tem um problema. Então, olha só, se eu vier aqui e mudar para a nuvem colorida, eu vejo que essas regiões que foram classificadas como não terreno são curvas de nível. Só que as curvas de nível, elas pertencem ao terreno. Então, tudo isso daqui que está em cinza, ó, a gente tem que passar para a classe terreno. Da mesma forma que essa parte cinza aqui também, que também é terreno, a gente também tem que passar para terreno, tá bom? E se a gente for lá e analisar aqui essa parte colorida, vamos ver o que mais que tem. A gente tem umas regiões que tem uma parte que tem água. Olha só, essa região aqui, se a gente procurar, tem outra região aqui. E o que acontece com essas regiões? Quando é água, a gente fala que não pertence ao terreno, tá bom? Outra coisa que a gente já tem que ir pensando é o quê? Tudo que for terreno vai passar curva de nível depois. Então, se a gente não classifica essa região aqui como não pertencente ao terreno, depois vai lá e passa uma curva de nível em cima da água. E curva de nível nunca passa em cima da água. Por quê? Porque para a gente conseguir pegar a região do fundo do que tem embaixo da água, de rio, de mar, o que seja, a gente utiliza outro tipo de tecnologia. A gente não consegue, através de fotos, captar o que tem no fundo da água. Então a gente não consegue utilizar esse produto aqui para passar curvas de nível nessas regiões de água, tudo bem? Então, antes de a gente começar a fazer a edição manual, eu vou tentar melhorar um pouquinho mais essa classificação e mostrar como que eu faço isso. Olha só, preste atenção nessa dica. Quando tem pontos de terreno sendo classificados como não terreno, a gente geralmente aumenta o ângulo máximo. E quando tem pontos de não terreno sendo classificados como terreno, a gente aumenta aquele parâmetro do tamanho da célula. Então, o que está acontecendo aqui no nosso caso? A gente tem o quê? Pontos de terreno sendo classificado como não terreno nessa região cinza aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos aumentar o ângulo máximo. Toda vez que a gente quer tentar fazer uma nova classificação, a gente tem que resetar a classificação atual para conseguir fazer uma nova, tudo bem? Então, vamos lá em Ferramentas, Dense Cloud, Reset Classification,
Vamos dar um OK. Ficou cinza, porque agora ela não está classificada, e a gente pode fazer novamente a classificação. Então, vamos lá em Ferramentas, Dense Cloud, Classify Ground Points, e o que eu falei? Que a gente vai aumentar esse ângulo máximo, tá? Porque teve partes do terreno que foram classificadas como não terreno. Então, aqui estava 3. Eu vou colocar 5, tá? Só para ver se vai funcionar. Mas, lembrando que esse ângulo ele tem que ser aumentado. Então, se estava 3, vamos tentar aumentar para 5. E vamos dar um OK. Terminada a nossa classificação, e pronto, olha só. Aquela região que estava sendo classificada incorretamente como não terreno, agora ela foi classificada como terreno, tudo bem? Então, depois que a gente dá esses ajustes aqui da melhor forma possível com aqueles parâmetros, a gente parte para o quesito manual. E como que faz para a gente mudar as classes de forma manual? A gente vai trabalhar com essa ferramenta aqui, que é de seleção. Então, aqui a gente tem a seleção retangular, aqui a gente tem seleção circular e também a gente tem a seleção de freeform, que é como se fosse forma livre, tá? Como que faz para selecionar? Eu clico e arrasto e depois eu solto, tá bom? A gente vai trabalhar principalmente com essa seleção Freeform Selection. Se eu selecionei, mas eu selecionei errado e eu quero desselecionar, basta dar um clique fora que ele deseleciona, tá? Mas preste atenção que tem que estar aqui com a forma de seleção ativa. Se eu tiver com a forma do mouse, ó, não adianta eu clicar fora que ele não vai desselecionar. Eu tenho que estar com a seleção ativa para eu conseguir selecionar. Clique aqui. O que a gente vai fazer aqui agora? Ó? A gente vai mudar aqui o que está classificado errado, principalmente essa questão aqui das curvas de nível. Então, como que a gente faz agora? Ó, eu vou selecionar aqui, vir com o botão direito e vir nessa opção Assign Class. E vou selecionar ó, qual que é a classe que eu quero que ela vá. Classe terreno, ground. Então, pronto, tá? Para ajudar um pouco, o que eu faço geralmente? Eu fico com a tecla Ctrl apertada e eu seleciono vários ao mesmo tempo. Ó, se eu apertar Ctrl, eu consigo ficar com vários selecionados ao mesmo tempo. E depois eu mudo tudo de uma vez. Então, olha só, selecionei vários, botão direito, Assign Class e vou mudar para Ground, tá bom? Pronto. E aí eu faço para todas as curvas de nível. E aí um outro atalho para você também, já vou dar essa dica, se eu selecionar aqui, para eu não ter que ficar toda hora vindo aqui clicando com o botão direito, se eu clicar, tá? Vou selecionar aqui de novo, ó. Se eu clicar Ctrl Shift C, ele já aparece aqui para eu mudar. Então, olha só, eu mudo aqui essa parte para Ground, tá? Que é a classe que eu quero que ele vá. Dou um OK, pronto, ele já muda automaticamente, tá bom? E aí uma dica a mais só, se você não quiser ter que ficar apertando Ctrl Shift C, se quiser um atalho mais fácil, o que eu faço? Ó, eu venho em Ferramentas, Preferências, aqui nessa opção Geral mesmo, tem aqui a opção de eu alterar e também fazer algumas configurações de atalho. Então eu procuro aqui ó, o Ctrl Shift C, aqui vou digitar somente C, dá um OK, tá? Dá um OK aqui e olha só o que aconteceu. Agora quando eu seleciono, se eu aperto só C, ele já aparece aqui, ó, Ground, é mais fácil, tá bom? Essas técnicas aqui, quem mexe com processamento diário, isso aqui vai agilizando, né, o nosso trabalho, tá? Ó, então vamos fazer para todas as curvas de nível, tanto essas daqui embaixo, essas daqui de cima também. Vamos fazer para esse daqui, ó, esse daqui é como se fosse um, deixa eu ver, faz parte do terreno também, tá? Então a gente vai sim classificar aqui como terreno. Uma outra opção é você fazer essa classificação ó, no colorido, tá? Tem como você selecionar por aqui também. Então, se eu não quiser pegar aqui alguma vegetação, tá? Ó, tem como fazer no colorido e eu mudo para ground. Quando eu venho aqui, ó, nas classes, aí é só você mudar um pouquinho aqui se deixou de selecionar. Pronto. E depois de fazer essas curvas de nível, qual que a gente vai fazer também que eu tinha falado? Ó, vou vir no colorido e tudo que tiver água, olha só, a gente vai classificar como
água, tá bom? Ou como não pertencente ao terreno, só não pode estar na classe ground como eles estão. Então eu seleciono aqui essa região, vou apertar C, e como que eu posso classificar ela? Ou eu vou classificar como essa opção, Created Never Classify, que é tudo que está em cinza, que significa a nossa classe não pertencente ao terreno, ou eu posso também classificar como Water, tá? Posso classificar como água. Se eu classificar como água, ó, vou dar um OK aqui, vir aqui na minha nuvem-densa de pontos mostrando a classificação, ele fica azul, tá bom? Então, eu não sei se você reparou, mas todo aqui, ó, quando a gente vem a Assign Class, tem várias classes diferentes que vocês podem utilizar. Isso daqui não vai influenciar muito pra gente. O que importa é que os objetos, né, as feições, elas estejam classificadas na classe correta. Então, vou fazer aqui, vou procurar aqui também aonde mais tem água, e assim que eu terminar, eu volto para mostrar como que ficou a classificação. Olha só, terminei a classificação, basicamente foi só o que a gente comentou mesmo, arrumar aqui a questão das curvas de nível, tá? Que são pertencentes ao terreno, e tudo que foi água aqui, as poças de água, eu classifiquei como água, tá bom? Então foi basicamente isso que eu arrumei. O que é importante frisar aqui nessa etapa de classificação? Que é muito importante fazer a classificação correta, porque se você, por exemplo, classifica esse arbusto aqui como como pertencente ao terreno, depois, quando a gente for gerar o nosso MDT, vai passar uma curva de nível em cima do arbusto. E curva de nível só acompanha o nível do terreno, certo? Então, por que é importante fazer essa classificação? Porque depois, quando a gente for gerar o nosso MDT e nosso MDS, essa classificação aqui é a base principal para a geração desses produtos. Então, para você ter um MDT bem feito, para você ter curvas de nível bem feitas, você precisa de uma classificação bem feita. Então eu até aconselho você demandar um pouquinho mais de tempo, tá? Se quiser dar uma caprichada melhor aqui, é desse jeito que faz, é bem simples. É só você selecionar o que você quer mudar de classe, apertar aqui a tecla que a gente mudou, né? C, por exemplo, colocar a classe correta, tá bom? Ou se não, vir com o botão direito, Assign Class e mudar para a classe aqui. E pronto, é assim que faz essa mudança da classificação de forma manual, tá? Lembre de salvar o projeto. E essa aula de classificação foi isso. Espero ter te ajudado na compreensão desse assunto. Espero você na próxima aula.